por que o profeta escreve através da poesia? Porque a poesia apela. Eu vou repetir. A poesia apela. Não a nossa razão, não a nossa lógica, não a nossa racionalidade. A poesia apela para que a gente ultrapasse a razão, a lógica, a nossa racionalidade e vá além. Além disso, a poesia nos leva para fora do plano cartesiano e nos oferece um outro plano. Por isso que não é uma linguagem simples. Por isso que a gente lê e acha exagerado. Por exemplo, olha só, palavras do profeta Amós. Daqui a pouco eu volto no versículo 1. Versículo 2. Ele disse, ele recebeu visões e ele disse, versículo 2, o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Você fala, nossa, nada a ver, né? Vamos lá, vamos de novo. A poesia não é para ser lida como a gente lê normalmente. Poesia se lê, relê, presta atenção. Essa poesia está dizendo, o Senhor ruge. Quem que ruge? Leão. Então, o Senhor ruge como um leão. De onde ele ruge? De Sião. Para quem não sabe, Sião é um monte sobre o qual Jerusalém foi construído. Então, o Senhor ruge como um leão lá de Jerusalém, do Monte Sião. Ou, se você preferir, ele troveja de Jerusalém. Então, assim como um leão ruge, assim como os trovões trovejam, nesse momento, secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Carmelo é um monte, Monte Carmelo. Agora você imagina a cena, um monte, uma montanha murchando. Estão percebendo? Isso vai além da lógica, vai além da racionalidade. Essa é a linguagem dos profetas, por isso a nossa dificuldade. Nós temos dificuldade com essa linguagem, porque ela apela para que a gente saia do plano daquilo que eu entendo e vá para o plano daquilo que eu conheço e prossigo em conhecer. Essa é a linguagem dos profetas, por isso ela não é tão simples. Mas vou voltar no versículo 1, eu preciso da sua atenção. Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. É um versículo só, mas tem tanta informação aqui que a gente inclusive se perde. Então vamos por parte. Palavras de Amós. Amós é o nosso personagem aqui hoje, é sobre ele que nós queremos conversar. O que o Amós faz? Criador de ovelhas. E aqui eu preciso abrir um parêntese mais técnico. Esse criador de ovelhas aqui não significa dizer que ele é um pastor, assim como Davi foi pastor, assim como Moisés foi pastor das ovelhas do sogro dele. Não. Essa palavra aqui é outra. No seu original, essa palavra aqui é de quem é proprietário de muitas ovelhas. Na verdade, como a gente já vai ver daqui a pouquinho, ele é um grande fazendeiro. Só que tem um detalhe interessante, que a gente quase não percebe. Na hora que fala o nome do Amós, não fala o nome do pai dele. Você fala, Cláudio, que frescura é essa? É o seguinte, se você olhar outros profetas, então está lá, Joel, filho de Beri, Oséias, filho de Petuel. O nome do pai significa que esse cara tem uma origem. Não ter o nome do pai aqui significa que é uma pessoa de origem muito humilde, mas que deu certo na vida. E hoje é um grande fazendeiro, um grande empresário daqueles tempos. Entenderam? Esse homem vivia numa cidade chamada Tecoa, no sul, perto de Jerusalém. Recebeu visões a respeito de quem? De Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Aí aqui eu preciso parar, porque isso não é tão simples, mas é fundamental para o que a gente vai trabalhar. Vocês perceberam que o texto fala de Israel e de Judá? E a mensagem é para quem? De novo. Recebeu em visões a respeito de Israel. Aí você falou, mas não é a mesma coisa? Israel e Judá não é a mesma coisa? Nesse momento, não. Há algum tempo, nos dias finais do rei Salomão, o reino se divide. Assim como aconteceu com vários dos nossos países, inclusive recentemente. Estados Unidos recentemente se dividiu, não sei se vocês sabem disso, ao norte e ao sul, por isso aquela guerra toda, depois voltou. O Brasil já quase se dividiu, a Coreia está dividida, a Alemanha já foi dividida. Então, países que se dividem não é uma novidade. Esse país se dividiu. E aí, ao se dividir, ele se divide ao norte Israel, ao sul Judá. Muito bem.
A mensagem é para quem? Para o norte, para Israel. Muito bem. Ao sul ficava Jerusalém. Em Jerusalém ficava o Templo de Salomão, o famoso Templo de Salomão, para onde as pessoas se dirigiam na Páscoa, no Pentecoste, na Festa das Cabanas. Então, todo mundo, não só quem estava no território israelita. Então, quem morava no Egito, quem morava na Caldeia, nessas festas se dirigia e ia para Jerusalém. Só que aí vem um detalhe fundamental. Eu preciso que você entenda isso. Quando o reino se divide, o responsável pela divisão do reino no norte, ou se você preferir, o primeiro rei do norte, que se chamava Jeroboão, mas não é esse Jeroboão, confuso, né? Primeiro rei do norte, lá de trás, quando o reino se divide, ele olha e pensa assim, quando esse pessoal chegar na Páscoa, eles vão se dirigir lá para Jerusalém, e o reino que está dividido vai se juntar novamente. E o pior, eles vão me matar. Isso não vai dar certo. Isso não vai rolar. Então, vou fazer o seguinte. Vou organizar outras festas, outros sacerdotes, e vou fazer uma coisa muito inteligente, que esse povo, inclusive, já fez. Eu vou apresentar para eles deuses. E aí eu preciso explicar isso com muito cuidado. Muito cuidado. Esse rei Jeroboão, lá de trás, o Jeroboão I, não é esse aqui é o Jeroboão II. O Jeroboão I, quando ele dividiu o reino, recebeu a parte norte, nos dois extremos, na cidade de Dan e na cidade de Betel, ele construiu 2 bezerros de ouro. Esses 2 bezerros de ouro foram colocados nos 2 extremos, lá do norte. Só uma curiosidade, isso já tinha acontecido alguma vez? Já? Quando? Quando o povo estava no deserto. Moisés subiu ao monte, demorou demais, a turma se reuniu, lembram disso? Falou para Arão, irmão mais velho de Moisés, faça para nós deuses. E aqui eu preciso tomar bastante cuidado, quase ninguém entende isso. Quando o texto diz assim, faça para nós deuses, não está pedindo para fazer um Deus novo. A expressão deuses é Elohim. Então o certo, a melhor tradução seria, faça para nós uma imagem de Elohim. Tanto assim, quando Arão faz o bezerro de ouro, ele diz assim, joia, está pronto o bezerro, amanhã nós vamos celebrar uma festa ao Senhor, a Jeová. Por quê? Porque na cabeça deles, o que eles estavam fazendo era construindo um bezerro de ouro que representava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. De novo, nos dias de Jeroboão, séculos, na verdade 1 milênio depois, quando esses bezerros de ouro são construídos, ele diz assim, tá aí, ó, eis aí teu Elohim que te tirou do Egito. Aí você fala assim, como eu falo comigo mesmo, nossa, que povo mais antiquado, que povo mais arcaico, como é que cai numa dessa? Não é verdade? Gente, olha e fala assim, não é possível. Quer dizer que esse povo olhou para um bezerro de ouro e pensou que era o Deus Todo-Poderoso? Quer dizer que esse povo fez um Deus com as próprias mãos e acha que esse é o Deus que criou os céus e a terra? Pois bem, cuidado com esse comentário. Muito cuidado. Nós sofisticamos um tanto quanto essa prática, mas nós continuamos fazendo. Nós ainda construímos deuses com as nossas próprias mãos e damos a esse Deus o nome de Pai de Jesus. Cuidado. Essa prática não acabou. Por isso a necessidade de conhecer e prosseguir em conhecer, e não construir deuses que atendam àquilo que nós entendemos que são deuses. Ou, se você preferir, Elohim. Entenderam? Então agora volta para o contexto. Esse homem, então, ao norte, fez lá deuses, fez lá o símbolo do próprio Deus. É como se fosse a materialização, algo visível do Deus de Israel. Está lá. E pôs novos sacerdotes, pôs novas festas. Então agora, no Reino do Norte, não são mais os levitas que tomam conta do sacerdócio. As festas não são naquelas datas que a lei determina, não, são outras festas. Muito bem. E a coisa está rolando. Jóia. Muito bem. E aí chega o ponto. Esse profeta, o profeta Amós, tem uma mensagem para esse povo. E a mensagem é muito simples. Muito simples. A mensagem é tão simples quanto de fato é. Qual é a mensagem? Eu vou com vocês saltar, depois eu volto,
Vai para o capítulo 7, por favor. Capítulo 7, dá uma olhadinha, por favor, no versículo 10. Antes de entrar na mensagem em si mesma, vamos dizer que facilita para a gente um pouco pensar uma história. A gente sempre aprende mais com a história. Então está aí uma história. Versículo 10, capítulo 7. Então, Amazias, sacerdote de Betel, de novo, cuidado para não misturar, Amós é o profeta. Amazias, quem que é? Sacerdote. De onde? Betel. O que tem lá em Betel? Um bezerro de ouro. Ok? Só uma curiosidade. Esse nome Betel vem de Jacó. Bet é casa, El é Deus. Então, quando Jacó batiza essa cidade com o nome de Casa de Deus. Muito tempo passou e agora esse é o lugar onde há um templo, onde há uma imagem e onde o povo se reúne, inclusive, para comemorar festas. Então, vamos lá de novo. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, enviou esta mensagem a Jeroboão. Quem é Jeroboão? Rei de Israel. Qual a carta? Qual a mensagem que o sacerdote envia? É o seguinte, rei, Amós, quem é Amós? O profeta, está tramando uma conspiração para ti, uma conspiração contra ti no centro de Israel. Tem um cara aqui, um tal de Amós, veio do sul para cá, e ele está com uma mensagem. Essa mensagem, a nação não vai suportar. Como o texto diz, a nação não suportará todas as suas palavras. Amós está dizendo o seguinte, olha a mensagem do profeta. Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente irá para o exílio, para longe de sua terra natal. Essa é a mensagem simples. O rei vai morrer e esse povo está aqui, vai para o exílio. Isso não combinava com a época, tá, gente? É bom entender isso. Não havia, nesse momento, nenhum grande império. O Egito não era mais o Egito. A Assíria seria um dia. Babilônia, ninguém nem sabia quem era. Nesse momento, por incrível que pareça, nesse momento, no reinado desse Jeroboão aqui, a extensão de Israel passou a ser praticamente a mesma dos dias de Salomão. Nesse momento havia muita prosperidade, porque o reino se estendeu de uma forma tal que muitos outros povos foram conquistados e pagavam tributo ao rei. Então, esse é um momento de muita prosperidade econômica no norte, muita prosperidade econômica em Israel. Quando esse cara, esse tal de Amós, aparece do nada dizendo o seguinte, o rei vai morrer e vocês vão ser levados para o exílio, aquilo não combinava, aquilo não batia, não parecia. Detalhe, viu, gente? Abrindo um parêntese importantíssimo, não havia idolatria em Israel, idolatria do jeito que nós estamos acostumados, porque teve um rei anterior, um tal de Jeú, que acabou com todas as imagens de Baal e de Astarote, retirou de lá. Em tese, então, não sendo a idolatria ao bezerro de ouro, mas se você pensar que eles estavam olhando para aquilo e falando que era o próprio Deus, não havia idolatria da forma tradicional como nós estamos acostumados. Então não havia idolatria como nós estamos acostumados, não havia presença de nenhum império oprimindo ninguém, e o reino nesse momento estava extremamente próspero. Extremamente próspero. Muito bem, mas a mensagem do profeta qual que é? A pior mensagem que um povo daquela época podia receber. Porque o que caracterizava um povo nessa época era o fato de ter terra. Tirar o povo da terra era a pior mensagem de juízo da parte de Deus que um profeta podia entregar. Uma coisa é falar assim, vocês vão ser levados para a guerra, é uma mensagem. Vai haver uma peste aqui, muitos de vocês vão morrer, é uma mensagem. Mas dizer assim, o povo vai ser levado para o exílio, era a pior fala de um profeta para um povo. Não tinha jeito de ser pior. Por isso que quando o sacerdote Amazias ouve essa mensagem de Amós, ele manda uma carta para o rei. Falou, ó, isso aqui vai destruir o povo. Muito bem, mas a história continua. Versículo 12. Depois, Amazias disse a Amós. Então o sacerdote de Betel se encontra com o profeta Amós, manda uma carta para o rei e agora ele vai conversar com o profeta. E ele diz o seguinte, vai embora. Vai embora, vidente. Fuja imediatamente para a terra de Judá. Vá ganhar lá o seu pão e profetizar. Não profetize mais em Betel. Por quê? Porque é o santuário do rei e
o templo do reino. Estava lá, em Betel. O rei estava onde, gente? Lá em Samaria, na capital, lá no norte, ok? Nesse lugar, uma cidade, no extremo do reino, está lá um santuário. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me diz: vá, profetize a Israel, o meu povo. Vou fazer um parêntese aqui. Por que era importante a profecia? Qual é o poder que a profecia tem? A profecia edifica os homens, constrói seres humanos. A profecia encoraja os homens. Então, essa é uma profecia para encorajar. E a profecia consola os homens. Consolo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Essa é uma profecia de consolo, de edificação, é de exortação, sem sombra de dúvida, mas é também uma profecia que chama as pessoas ao real sentido da vida. Embora pareça uma mensagem de juízo, embora pareça uma mensagem de julgamento, o povo vai ser levado para o exílio. Então tá. A mensagem nós já sabemos. Agora, por quê? Então nós já sabemos, a mensagem do profeta é, e ela acontece em vários momentos do livro de Amós, você pode ler com mais calma em casa, várias vezes. A mensagem é: vocês vão ser levados para o exílio. Tá bom, mas e por quê? Por que é que vocês vão ser levados para o exílio? O que esse povo fez de errado? Essa é uma pergunta fundamental e é a pergunta para nós hoje, num dia de ceia. E aí eu vou voltar. Agora nós vamos entender por que essa mensagem tão dura. Eu acho esse profeta muito interessante, viu, Juninho? Não fez escola de profeta, não estudou teologia, é um empresário do ramo agropecuário. Detalhe, quem lê o livro de Amós com cuidado percebe que ele conhece muito das Escrituras. Os estudiosos desse livro repetem várias menções dele ao livro de Deuteronômio, ao livro da Torá, vamos colocar assim, os 5 primeiros livros. Então, é um cara que não passou por escola. Está lá, trabalhando, empresário. Aí Deus dá a ele uma visão. Fala, agora vai lá e profetiza. Ele vai. Muito bem, mas eu quero destacar com vocês. Por quê? Por que uma mensagem tão dura da parte de Deus? Versículo 6, capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda por 4, não anularei o castigo. Qual é o castigo, gente? Ir para o exílio. Por quê? Porque vocês vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra e negam justiça ao oprimido. Pai e filho têm relações sexuais com a mesma moça. Imaginem a cabeça dessa moça. Para um pouquinho e pensa na cabeça dessa moça. E assim profanam o meu santo nome. Vocês inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor. A preocupação de Deus aqui não é com o fato de inclinar no altar, não. É que está usando uma roupa que foi pego como penhor. Na hora de cobrar uma dívida de uma determinada pessoa, pega uma roupa que é fundamental e utiliza, inclusive, lá no altar. E continua. No templo do seu Deus, no templo aí do bezerro, bebem vinho que você, na verdade, recebeu como multa. Vocês estão entendendo o que está acontecendo no meio desse povo? Se ainda tiver dificuldade, continua. Vai para o capítulo 3, por favor. Capítulo 3 diz assim: eles não sabem agir com retidão, versículo 10, declara o Senhor. Eles que acumulam nos seus palácios o fruto da violência e da destruição. Capítulo 4, ouçam esta palavra vocês. E agora tem uma expressão poética, mas um poética no sentido da sua beleza, no sentido da sua agressividade. Ouçam essas palavras, vocês, vacas de Bazã. Quem são as vacas de Bazã? As mulheres ricas. Do mesmo jeito que é uma expressão touros de Bazã, tem as vacas de Bazã. O que as mulheres ricas estavam fazendo de errado, segundo o profeta? Vocês que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. O soberano Senhor jurou pela sua santidade: certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis de pesca, levados para o exílio. Ainda no profeta Amós, só que agora no capítulo 5, ele diz assim: vocês transformam o direito em amargura e lançam a justiça por terra. Versículo 10,
Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e o forçam a pagar impostos de trigo. Por isso, embora tenham construído mansões de pedras lavradas, não morarão nelas. Embora tenham plantado vinhos verdejantes, não beberão seu vinho. Vocês vão para o exílio. Pois eu sei como são numerosas as suas transgressões e quão grandes os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Muito bem. Do que é que o texto fala? Eu não vou continuar, eu poderia. Se eu fosse para mais adiante, para o próximo capítulo, essa mensagem vai aparecer de novo. Tem uma parte da mensagem que diz assim: vocês diminuem o efa e aumentam o vinho. São duas expressões que na nossa tradução ela fica perdida. Na prática é o seguinte: vocês têm balanças desonestas. A balança de vocês tem um peso para quem compra e um peso para quem vende. Em outras palavras, vocês estão diminuindo o peso e aumentando o preço. Então agora eu quero voltar. Muito bem. A profecia desse profeta é uma profecia muito dura. A pior profecia que um povo podia ouvir. Qual era a profecia? Vocês vão para o exílio. Por quê? Por que vocês vão para o exílio? Porque vocês estão adorando um bezerro de ouro? Não. O problema não era o culto. O problema não era a liturgia. O problema não era o sacrifício que estava sendo oferecido. Qual era o problema? Muito ruim, né? A expressão que a gente pode, talvez resuma, e ela aparece várias vezes, é a do versículo 7. Eu vou repetir. Vocês transformam o direito em amargura e lançam a justiça por terra. Direito, do ponto de vista bíblico, é bom entender isso, não é o que nós hoje chamamos de direito. Direito, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista das escrituras, o direito é para algumas pessoas. Algumas pessoas na Bíblia têm direito. Quais são? O pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro que perdeu tudo, né? A gente podia dizer nos nossos dias o refugiado. Ou seja, todo aquele que é vulnerável dentro das escrituras tem direito. Ele tem que ser protegido, tem que ser cuidado. E vocês, meu povo, povo de Israel, vocês estão abrindo mão disso. O pobre vai para o tribunal e vocês os exploram, ou exploram ainda mais. Quando ele vai para o tribunal, ele não tem o direito que ele deveria ter. Vocês estão penhorando coisas deles, vocês estão vendendo por prata, ou seja, vocês estão transformando os irmãos de vocês em escravos. Aí, o nome disso, vocês estão transformando o direito em amargura. Só que tem uma segunda expressão, e essa exige um pouco mais de cuidado. Vocês estão lançando a justiça por terra. E aqui a gente precisa parar com mais cuidado ainda. O direito já deu para a gente entender. Direito nas escrituras tem a ver com o vulnerável, tem a ver com os mais frágeis da nossa sociedade. E a justiça? Justiça não. A justiça tem a ver com todos. Justiça, do ponto de vista da Bíblia, a palavra utilizada aqui, quer seja no Novo Testamento, quer seja no Antigo Testamento, quer seja em hebraico, aramaico ou grego, justiça e direito são diferentes. Não sei se vocês se lembram, quando o rei Davi foi o rei de Israel, o maior símbolo, a expressão que os escritores usam a respeito de Davi é o seguinte: durante o reinado de Davi, havia o estabelecimento do direito e da justiça. São duas coisas diferentes. Direito tem a ver com o vulnerável. E a justiça? Todos nós. Quando Jó fala com Deus, fala assim: olha, não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei por que esse monte de coisa está acontecendo comigo, porque Jó, eu me vestia do direito e o meu turbante era a justiça. Muito bem, direito nós já entendemos. E a justiça? Justiça tem a ver com relações equilibradas. Justiça tem a ver com o seguinte: todos nós nos aproximamos como quem tem riquezas e pobrezas. Eu não nego a você a minha riqueza e não escondo de você a minha pobreza. Você não nega a mim a sua riqueza, eu não nego a você
perceber também as nossas pobrezas. Perceberam? O nome disso? Justiça. Justiça está na percepção de quem se aproxima da mesa como quem tem algo para oferecer e como quem tem algo para receber. De quem? De todos. Não há ser humano, guarda isso, não há ser humano com o qual você se sente à mesa, para quem você não tenha algo para dar e algo para receber. Quando eu impeço o fluxo de dar e de receber, eu impeço a justiça. Quando Jesus fala no Novo Testamento, a gente não percebe isso, a gente decora muita facilidade aquilo que aparentemente nos interessa. Jesus diz assim, olha, eu vim estabelecer um reino. Eu vim estabelecer aqui o reino de Deus. O reino de Deus é chegado a vocês. Muito bem. E aí ele diz claramente, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, né? E o resto? E a sua justiça. Nós somos chamados, exortados, convidados a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E na sequência vem uma promessa. Porque a partir do momento em que nós buscamos a justiça do reino, o restante também é das nossas vidas. Qual que é o resto do versículo? Não vai te faltar nada, meu amigo. Não vai te faltar nada. Você entendeu como é que a vida funciona. A vida funciona olhando para todas as pessoas e percebendo que nós somos diferentes. Mas o fato de sermos diferentes não significa dizer que nós vamos ser indiferentes. Então nós olhamos para todos e olhamos, percebemos, olho para branquinho, assim, branquinho tem riqueza e tem pobreza. Olho para mim como quem tem pobreza e riqueza. Nós nos assentamos à mesa e o que nós fazemos? Compartilhamos as nossas riquezas e pobrezas. Como é que é o nome disso? Justiça. E aí, fique surpreso. Alfa Mol, igreja que se reúne aqui. O juízo de Deus vem quando? Quando o direito e a justiça são abandonados. Guarda isso. E aí eu vou repetir de onde eu comecei. Isso não é por causa de Deus. Não é por causa de Deus. É por nossa causa. Quando nós transformamos o direito em amargura e quando nós lançamos a justiça por terra, o sentido das nossas vidas está comprometido. Aí Deus vem e fala assim, chega, vocês estão se machucando demais. Está na hora de parar. Isso acontece com um povo, isso acontece com uma cidade, isso acontece com uma casa, isso acontece com uma pessoa. Então essa mensagem foi para o povo de Israel, através de Amós, mas é também para nós, para cada um de nós aqui. Em nome de Jesus, que nenhum de nós transformemos o direito em amargura e nenhum de nós lance as nossas justiças sobre a terra. Amém?